O meu amigo Chaga Lopes, o locutor do povão, é campeão, é campeão, é campeão. Esse é top dos tops, meu amigo Chaga Lopes, o melhor da região. Esse sim é campeão, com o microfone na mão. Com ele não existe truque, na rádio, no Facebook, é o rei da programação. Eu sou Luizinho de Irauçuba, no Repente Vandeirão. É você, é Chagas Lopes. O fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Sou eu, é comigo mesmo. Mais uma tarde em nossas vidas. Mais um domingo em nossas vidas. E nós ficamos felizes porque nós estamos saudáveis. Não há nada que se compare à saúde do corpo, nem nada que se compare às alegrias da alma. Estamos começando o programa Chagas Lopes e para alegria e surpresa nossa, já contamos aqui nos estúdios com a presença do nosso entrevistado para a tarde de hoje. Meu amigo radialista Célio Cavalcante. Muito boa tarde, Célio, seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, minha querida e amabilíssima Sobral. Boa tarde, essa família católica. Que o Santo Anjo do Senhor, o nosso zeloso guardador, nos confie a piedade divina, nos dê saúde e paz. A todos os nossos internautas, e especialmente os ouvintes do Confrade Chaga Lopes, uma porta aberta, uma luz acesa que se propaga no ar para se levar a boa informação de nossa cultura e de nossos costumes. Célio, nós estamos muito felizes porque nós fizemos o contato com a sua pessoa e você incontinente aceitou. Isso para nós é uma alegria porque é prova que valoriza o nosso trabalho no rádio. A sua formação, o que é que você faz e o que é que você sabe fazer? Chaga, eu tive a oportunidade de estudar no meu colégio pro resto da minha vida, a Escola Técnica de Comércio Dom José, que infelizmente eu não sei de quem é a culpa, mas que fechou, onde tantos intelectuais da ciência, principalmente da contabilidade, ali aprenderam. E aí a gente fica muito feliz quando se lembra dos nossos, principalmente dos nossos professores que ali passaram na Escola Técnica de Comércio na minha época, né? Paulino, que era da Polícia Militar, professor de mecanografia. Passou também nas minhas mãos o padre João Melira, de saudosa memória, que me ensinou arqueologia. Passou seu Zé Ribamar, entre outros que nos deixaram e passaram já por andar de cima, mas ficou no coração, ficou na memória destes vultos que ensinaram e que nós aprendemos muito a valorizar a contabilidade. O segundo curso que eu fiz foi já pela internet. Eu fiz o curso técnico de arqueologia. Eu sou técnico de arqueologia. E aprendi muito porque o Padre Lira descobriu vários sítios arqueológicos, passando de Granja até Tamboril, editou um livro, Sítios Arqueológicos Encontrados na Região Centro-Norte do Estado do Ceará. E depois que o Padre Lira fez sua viagem para Junto de Deus, eu descobri em Forquilha 5 sítios arqueológicos e uma urna funerária no dia 5 de julho de 1999. Beleza. Em matéria de família, quantos filhos? Bom, eu sou casado com a forquilense, filha do Francisco Aldair Prado Vasconcelos, trabalhou por muito tempo aqui em Sobral com o Gerardo Atiboni, trabalhou na Brahma com o Joaquim Barreto, com a família Barreto, ia buscar a cerveja Brahma lá no Maranhão, e com a dona Lucineide, junto com ela, temos 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens, e 7 netos. São 49 anos de casado. Dentre esses filhos,
Algum deles recebeu a sua influência? Gosta de arqueologia, de rádio, de história? Eles gostam da história, né? Umas seguiram pro lado da mãe, né? Lecionar, né? Formada por professora. E o outro, o Michel, o Ângelo, é o atual secretário da prefeitura na pasta de construção civil, está fazendo também o curso de direito. O outro está em Fortaleza, que é o Jander, trabalhando na Cogé. Pois não. Você envolvido em muitas causas boas, arqueologia, rádio, história, com o que é que você mais se identifica? Sabe, eu gosto disso aqui. Eu queria cumprimentar o Jonas e o Fefeu, que tanto nos abrilhanta pela sua energia positiva, que você também tem uma energia. Eu sou fácil de me emocionar. Principalmente com as pessoas que carregam uma energia muito forte, do bem. E quando eu cheguei aqui, eu senti a energia de Dom José. Poucos do clero têm um poder que o Dom José deixou nessa terra. Um poder infinito. Daqui a 1000 séculos pode ser que apareça em Sobral um Dom José. Muito forte. Criou esse meio de comunicação traçado com muita humildade. E que botou o padre Zé Palhano de Saboia para ser o primeiro radioamador dessa cidade. Por quê? Porque naquela época o telefone era também difícil. Não existia internet. Mas existia o padre Zé Palhano de Saboia com seu rádio, um radioamador americano, para se comunicar com o mundo e especialmente lá onde está o Papa, para trazer as primeiras informações através do sistema de VHF, não de VHF, mas UHF. VHF nós estamos falando na rádio hoje, que é o sistema transistorizado, né? Então era o UHF, sistema de 40, 80, 20 metros. E ele buscava aquelas informações no clero lá do Vaticano para dizer aqui nessa emissora, para bem pertinho já de fazer sua viagem, Padre Zé Palhano de Saboia. E isso me dá o direito, daqui a pouco, Chaga, que são muitos, eu vou trazer o que eu registrei, pesquisei, os padres que o Dom José pediu para ser radioamador. São muitos radioamadores padres dessa cidade que Deus já o conduziu a seu plano celestial. Nós estamos entrevistando Célio Cavalcante. Ele é radialista lá de Forquilha, gosta muito de arqueologia, valoriza muito a história e é uma figura que dignifica muito o município de Forquilha. Acompanhando aqui já o nosso trabalho, Anastácio Vasconcelos, parabéns, infinitamente sucesso. A Taliba Neto, que é radialista lá no Mulugu dos Carlos. Ontem nós estivemos lá no Mulugu dos Carlos, na presença do Carlos Aguiar, uma festa de confraternização, né? Uma mobilização muito interessante, e eu tive o privilégio de ser convidado para estar presente. Ele distribuiu cestas básicas, uma figura realmente espetacular. Meu amigo Ataliba, muito boa tarde, gosto muito aí do Mulugu dos Carlos, um amor de sertão. Tá parabenizando aqui em entrevista o Ataliba Neto. Francisco Doroteu, muito boa tarde. Amilca Carneiro também já acompanhando o nosso trabalho. Ô Célio, como foi que nasceu a cidade de Forquilha? Eu estive analisando aí, lendo alguma coisa, disse que foi entre 3 rios. Esses rios Timbaúba, o Madeira e o rio Oficina. Essas informações procedem, Célio? Procede. Eu queria cumprimentá-lo, principalmente o confrade Joab Aragão, que tem um programa também aqui, e que editou um livro sobre Forquilha, ele e o Geta Loyola. Mas falar de Forquilha, eu tenho que falar do meu pai de saudosa memória.
funcionário de carreira do Denox, que antes de partir para o andar de cima deixou 3 livros editados sobre Forquilha, o primeiro escritor de Forquilha. E talvez por ele ser um escritor, o primeiro professor de Forquilha andando no sertão, nas fazendas, foi meu Luiz Diogo de Siqueira, lá do velho Campo Novo, né? Então você me fez uma pergunta muito importante, que é o nascedor da cidade. A origem do nome Forquilha, né? Se sabia que após a construção do açude em 1919, mais ou menos no dia 7 de maio de 19, e se eu não me engano no dia 19 de maio de 19 foi na Praça do Patrocínio, onde aconteceu o eclipse, né? O eclipse a comprovação da teoria da relatividade. Então o engenheiro do Denox, Dr. Rômulo, que tinha como o vice engenheiro o santanense Coronel João Batista Demétrio, que morava em Sobral, que recepcionou esse engenheiro do IFOX, eles começaram a construção do açude. E se viu que o rio Timbaúba, que deságua para dentro do açude, e o rio Oficina, que também deságua para dentro do açude, e na barragem principal tinha o rio Madeira, que vai sair lá no Caioca, não é isso? Não é isso, Chaga? Você conhece muito bem aí a parte de geografia, né? Eu gosto muito dessa cobertura também das águas, né? E noto que essa água que vem do Forquilha, ela vem despencar aqui em Sobral, passando pelo Madeira aqui pertinho das Marrecas, viu? Muito bem, é isso mesmo. Agora o que me deixa triste, viu, Feufeu? Tem uma coisa que me deixa triste. Quando tu abre a página da internet que vai no IBGE, eu não sei quem foi que escreveu isso, dizendo que a origem de Forquilha é o rio Madalena e o rio Oficina. Rio Madalena nunca existiu em Forquilha, nunca, né? Talvez confundiram com Madeira, talvez. Talvez, né? E a gente fica até assim, porque a pessoa vai fazer uma prova, uma coisa, aí tem lá essa informação no órgão oficial. Eu já pedi diversas vezes, né, que os técnicos fizesse uma correção do nome. Não tem nada a ver. Rio Madalena, onde foi que tiraram isso? É o rio Oficina, o rio Timbaúba e o Madeira. Forma uma forquilha. Aí o nome né? Aí vem, a partir da construção do açude, ficou submerso lá o povoado de Campo Novo, mas ficou ainda o cemitério. Quando as águas do açude baixam, você ainda vê ainda alguns túmulos, né? De famílias tradicionais, como a família Siqueira, né? E outras famílias que deixaram lá seus entes queridos. O padre que hoje está no Patrocínio, onde eu fui batizado, Padre Agnaldo Timóteo da Silveira, teve o privilégio de ir comigo até o Campo Novo, e nós fizemos umas escavações para descobrir mais ou menos o tamanho da capelinha do Campo Novo, onde nós descobrimos o Santo Cruzeiro. O Santo Cruzeiro ainda está o pedestral do Santo Cruzeiro lá, né? E um candelabro de pequena miniatura. O Padre Agnaldo conseguiu resgatar essa memória. Sei. Né? Como depois eu vou pedir não sei quem é o diretor do Museu Dom José, já que essa urna funerária que foi encontrada na Serra do Barriga no dia 5 de julho de 99, está no IFAM, eu vou pedir ao diretor do museu que faça uma petição porque trata da região norte, trata de uma etnia que andou na Serra do Barriga, e ali era costume dos indígenas pegar os seus entes queridos, aqueles principalmente o pajé, botava dentro de uma panela de barro e ia venerar naquela caverna.
Então, era os costumes dos indígenas. Agora, o que mais deixa a gente assim a pensar e até mesmo buscar mais informação, que não tem nenhum arqueólogo, nem em São Raimundo Nonato, onde está o maior centro de arqueologia do Brasil, que tem a Guiné de Guidon, nenhum sabe dizer quem foi essa etnia que deixou essas pinturas em pedra. Qual foi a raça que deixou essa etnia? Qual foi? Não tem quem diga isso. É um mistério. Pinturas rupestres no Brasil é mistério. Ninguém sabe quem foi a etnia que deixou essa internet na época em pedra. E esse tipo de pintura está muito em evidência aqui na nossa região, não é? Sobral está de parabéns. O prefeito atual de Sobral, o Ivo, teve o privilégio, juntamente com o IFAM, de ir lá na Bilheira, Taperoaba, e deixar um centro para estudo da arqueologia, né? Foi inaugurado, eu não me lembro qual foi o ano, mas o próprio prefeito de Sobral foi lá com a sua equipe, juntamente com a minha amiga arqueóloga, doutora Verônica Viana, e lá descobriram sítios arqueológicos de pinturas rupestres e que está à disposição da comunidade para visitar. Basta agendar com o setor competente da Secretaria do Meio Ambiente de Sobral e você vai até lá e é bem recebido. Como também ele criou lá na Pedra da Andorinha um espaço para se desenvolver uma pesquisa, que é o professor Ávila, a quem manda um abraço, professor Ávila, e que também descobriu dentro daquela reserva de aves silvestres, descobriu sítios arqueológicos. E na Grande Taperoaba, o maior distrito de sítios arqueológicos aqui do Ceará, não é em Granja não é em Tamboril não é em Itapipoca e nem é em Santana do Acaraú e nem é Forquilha, nem em outra cidade como Frecheirinha, aqui pro lado aqui, depois de Massapê, Senador Sauro Uruoca, onde tem também essas pinturas. O maior número de pinturas rupestres na Zona Norte chama-se Taperoaba. Temos a pedra a pedra do sino, que você bate com outra pedra e ela se propaga como seja um sino daqui da nossa catedral. Que beleza, muitas informações importantes, informações históricas, acompanhando o nosso trabalho. A Taliba Neto, a Milka Carneiro, Lucídio Carneiro, meu amigo, grande cidadão. Qualquer dia vamos fazer um vídeo juntos lá no sertão da Pedra Branca, rumando a Groaíras, hein, Lucídio? A Milka Carneiro, Chagas Lopes, seu programa aos domingos sempre foi de grande audiência, mas hoje pode ter certeza que a audiência é muito maior. A Milka é meu amigo de infância, lá no Forquilha, rapaz. Pessoa muito querida, tá em Paraipaba, não é isso? Tá em Paraipaba, Um abraço aí, a Milka, saúde plena. Lucídio Carneiro, né, que tá também aí no ar. Ah, Lucídio Um abraço, Carneiro. Lucídio. Rapaz, são pessoas maravilhosas. Eu só tenho a dizer, só gratidão por estar nos ouvindo. Pois não. E nós propagando hoje também no Forquilha, ontem, hoje e sempre, essa conversa, esse entretenimento, essa energia. A causa maior é nossos ouvintes, nossos internautas. A nossa gratidão. Sobral está de parabéns para o nosso bispo. O nosso bispo tem que crescer mais. O povo tem que notar que o nosso bispo está fazendo tudo por Sobral. Deixar que as suas arestas, as energias negativas, vá para lá. O bispo é uma fonte de luz iluminada por Deus. Com certeza. Acompanhando o nosso trabalho, o escritor José William Carneiro Vasconcelos. José William Carneiro, outro apóstolo de Forquilha, homem do bem, da Academia Sobralense de Estudos e Letra, meu companheiro, já que eu sou da Academia Forquilense de Letras e Arte. Fez um ano agora, dia 25 de novembro, foi criada a academia lá em Forquilha. Olha as palavras de José William. Nosso confrade Célio Cavalcante possui um conhecimento a miúde, para não dizer profundo, da heráldica Forquilha, torrão que vivi minha infância nas férias. Benedito Herculano,
da Costa. Parabéns, amigo Chaguinha, pela felicidade da entrevista com o inclito historiador Dr. Célio Cavalcante. Abraço, meus distintos amigos. Aqui o confrade Marcos Lourenço. Boa tarde, amigo Chagas Lopes. Dê um abraço no Fefeu. Olha, ainda aqui conosco ainda o meu amigo Ataliba Neto. Ele fez uma pergunta que o Célio inclusive já respondeu. Qual o registro feito em Sobral e região norte da arqueologia? Ele já falou de há pouco. Célio, meu amigo, você falou aqui em escritores lá do Forquilha, no Geta Loyola e no nosso companheiro aqui, Joab Aragão. Vocês lá têm uma academia, acho interessante isso aí, viu? Para realmente mobilizar o pessoal que escreve da literatura. Inclusive, Academia Forquilhense de Letras e Artes. De Letras e Artes. AFLA, não é? AFLA, Tá funcionando bem essa academia? Tá funcionando bem. Tem a Edna Mendes Rodrigues, que é a nossa presidenta. Ela também preside a Academia de Guraíras, né? E tá fazendo um belíssimo trabalho, resgatando a nossa memória, o nosso costume e a ética que nós devemos manter, não só no rádio, mas onde que nós estejamos, em casa, no trabalho, com os amigos, ter ética. Nós temos que ter ética, Chaguinha. Olha, o programa do Chaga Lopes, eu posso dizer, sem desmerecer os demais companheiros de rádio, não somos melhor do que ninguém, apenas diferente. É verdade. Nós somos diferentes, mas todos os profissionais, eles têm a maneira, a sua maneira, o seu jeito de conduzir, e cada um tem os seus méritos próprios. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que valorizar a todos, porque todos nós contribuímos para a sociedade, tanto aqui de Sobral, como de Forquilha e de toda a região norte. Mas quem foi o idealizador desta academia? Quem foi a figura principal para a fundação, para que essa academia funcionasse? Essa academia nasceu nas mãos, principalmente mais de professores, né? Professores e professoras, né? E a Edna teve um contato a miúde com essas profissionais da educação. E já o Joab está entrosado, o Raimundo Aragão, que foi ex-secretário, vice-secretário de Cultura de Sobral, que é forquilense, é parente do Joab Aragão. Então, em comum acordo, foi editada essa academia no dia 25 de novembro de 2021. Você é membro também dessa academia? Sou acadêmico número 2, representante do meu pai. E o que é necessário para fazer parte dessa academia? Você ter o gosto de procurar divulgar a nossa história contemporânea, não deixar morrer aquilo que eu posso dizer assim, que hoje eu me sinto, posso dizer assim, não envergonhado, mas teve alguns monumentos, viu, o Fefeu e o Jonas, que Forquilha derribaram alguns monumentos históricos. Derribaram o primeiro cruzeiro da praça da igreja. Depois derribaram a igreja, fizeram outra. Depois chegou a terceira igreja. E hoje estão derribando a parte principal da igreja de Forquilha, que é onde se bota o santo. Isso aí Dom José deixou com muito amor. Mas é a modernidade. Eu vejo lá nos Estados Unidos uma igreja bonita, aí eu quero trazer ela para Sobral e derribo aqui a igreja do Patrocínio, derriba outras igrejas. Enquanto o Dom José não fazia isso, fazia construir mais uma. Preservava e fazia no outro local. Então tem umas placas, por exemplo, Forquilha, o prefeito inaugura um prédio e o outro prefeito entra, aí derriba, tira a placa, esconde a placa daquele outro. É assim. Aí o que me deixa triste é isso. Você tá entendendo? E ela vendo o meu trabalho de arqueologia, meu trabalho de paleontologia, de ufologia, que é diferente se propagar ufologia na internet. Muita mentira. O que é ufologia? O que é isso? É o estudo de objetos não identificados no espaço. E existe essa curiosidade. E eu já vi
eu já vi, eu era pequeno, em 1967, eu estava numa casinha que eu nasci com frente ao açude, meu pai era do Denox, e lá passou assim umas 6:30 da tarde para 7 horas, várias lâmpadas atrás uma da outra, como se fosse assim um terço. E eu, depois de adulto, fazendo pesquisa de arqueologia, sempre quando eu chego no sertão, eu pergunto, vocês viram alguma coisa assim no ar, assim, alguma lâmpada diferente? E hoje está muito fácil botar um drone aí e dizer que é um disco voador, né? Tá muito fácil sair. Mas naquela época, em 67, várias lâmpadas uma atrás da outra, passando com frente a minha casa, que tem um açude na frente, e indo no rumo do rio Pajé, da Serra do Pajé. E eu chego lá em Tamboril. Quando eu chego em Tamboril, vou perguntar a um morador lá, rapaz, eu vi. Depois vou para a revista O Cruzeiro, tem a Raquel de Queiroz falando dessas mesmas lâmpadas que passaram na região centro-norte, ela registrando isso. Então, o que eu vi foi isso. Mas vejo muita coisa fraude sobre a ufologia. Pois não. E em Sobral nós temos um grande intelectual dessa ciência, que é o Jacinto Pereira, que já fez programa na Pioneira, fez na Tupinambá, né? É uma pessoa que tinha um Centro Sobralense de Ufologia, Centro de Estudo da Ufologia, que eu mando um abraço ao Jacinto Pereira. Pois não. Acompanhando o nosso trabalho, Amilcar, a palavra do Amilcar. Célio, minha infância foi na fazenda Ilhota, pertinho do Rio Madeira. Quero lhe dizer que o Rio Madeira e nesse Forquilha não passa no Caioca. Não passa no Caioca? Eu acho que passa aqui na Marreca, né? Passa na Marreca. Marreca. Ele não tem ele tem um encontro no Caioca, mas mais na frente, lá pertinho de Patriarca. Pertinho de Patriarca, verdade. Mário Frota, amigo Chagas Lopes, seu Cavalcante é amigo do meu pai, Moacir Baldo, do Rádio Amador. Sou muito fã dessa figura. Um forte abraço para vocês dois. O Moacir, gente boa, quero muito bem a ele, dá um abraço. Um forte 73, quer dizer é um abraço. 73 é um abraço. 88 é um beijo. Reco nas costelas e um chute na canela, sabe o que é? Não. Também é um abraço até. Suco de urubu. Ele botou aqui PT7AMS. PT7AMS é o prefixo. É o prefixo, né? Olha aqui, Olivan Alves. Olá, bom dia, parabéns pelo programa. Gostaria de perguntar aí ao historiador em que ano mais ou menos se deu a passagem desses povos aí pela região. É o Olivan de Brasília. Muito obrigado. Olivan, ainda tá um estudo juntamente a UIFAM com seus quadros de arqueólogos renomados para pegar pelo menos uma amostra de uma fogueira onde através do carbono 14 fazer mais ou menos a idade que esses povos passaram na nossa região, certo? O estudo arqueológico que está mais assim em ascensão no pódio é São Raimundo Nonato. Inclusive já foi até inaugurado um aeroporto internacional para dar visibilidade à parte científica de estudiosos, de historiadores que vão até São Raimundo Nonato fazer uma pesquisa a miúde lá com a Guiné de Guidon. São Raimundo Nonato é no estado do Piauí, Piauí. Né? Acompanhando aqui o nosso trabalho, radialista Miguel Gonçalves, dois grandes radialistas. Estou na escuta em Angicos, Moraújo. Um abraço a todos. Miguel é uma personalidade, ele tem um programa também diário na internet, aí no Face, sempre acompanho ele. Tive o privilégio de estar em algumas reuniões do Comitê da Bacia do Acaraú na Cogé, e ele é um grande defensor também dessa parte da preservação do meio ambiente e especialmente da arqueologia. Um abraço, Miguel, saúde plena. Pois não. Ô Célio, o Denox é uma instituição que tanto orgulha o Nordeste. Filosofia excepcional, tem contribuído sobremaneira
para o desenvolvimento do Nordeste, notadamente do estado do Ceará. Você ainda é funcionário do DENOX ou já está aposentado? Chaga, atualmente ainda estou nativa, mas próximo ano agora, o mês depois de janeiro aí para fevereiro, depois de passar a transição aí desse novo governo, eu vou pedir a minha aposentadoria. Já tem 47 anos de trabalho no DENOX. Você não prefere pedir o auxílio de permanência? É melhor do que a aposentadoria. Pois é, mas na área federal a gente não pode ficar com essa parte não, viu, Chaga? Sei. Eu acho que é só nessa parte aí, Chaga. Eu acho que você entende mais do que eu, que você é da delegacia do trabalho. É só para quem é do estado ou do município, pode ficar com duas funções, não pode? Pois não, tá certo. Não é isso? É isso. Pois é, mas o DENOX já falou uma coisa muito bonita. Outro dia um cabo me falou assim, rapaz, porque esse negócio não serve para nada. O DENOX atualmente, eu como funcionário do DENOX, realmente é um cabide de político. É um cabide de político, partindo pelo o atual diretor regional, filho do Gonzaga Mota, que não entende nada de construção, que não entende de nada. É um cabide político, tá dizendo que isso é o Célio Cavalcante. Primeiro, o DENOX na gestão dos militares, que começou logo com o doutor João Batista Demétrio, de saudosa memória, que começou com o seu Abreu lá em Forquilha, irmão do capitão de Abreu, que veio fazer o canal Norte e Sul, e que ele mesmo doou a imagem para a igreja de São Francisco, a imagem do coração de Jesus, e que hoje Sebastião de Abreu não tem uma rua em Forquilha com o nome dessa pessoa. Como Forquilha não tem o nome do Dr. Rômulo, Dr. Domingos Rômulo da Silva. Não tem o nome de uma rua com o engenheiro adjunto, Coronel Batista Demétrio. Então, o DENOX naquela época, ele mandou do Rio de Janeiro, em 1930, um microavião, um hidroavião. Na Zona Norte, naquela época, o açude maior era do Forquilha. Já existia o Mucambim, que o Mucambim já é da época dos escravos. Você tá entendendo? E aí baixou um hidroavião em Forquilha, trazendo uma equipe do IFOX para fazer um estudo para lá ser implantado o posto agrícola de Forquilha. Foi isso. Depois essa equipe, Dom José, que tão bem acompanhou essa equipe de estudiosos de agronômicos, outros da geologia, vieram para o Palace Club, onde foi feita uma festa. E aí nasceu o primeiro posto agrícola da Zona Norte, em Forquilha, após a construção do açude. Depois, em 32, a construção do açude Ari de Souza, o Ari de Souza no 32. A BR-222, vamos de Sobral a Fortaleza. Quem foi que fez? Foi o DNR? Não, foi o IFOX. E como é que você prova isso? Estudos. Vá aqui na ponte Otto de Alencar. No finalzinho tem uma placa ainda de bronze. Em 1907. Viu aí? Em 1932. Aquela placazinha tá lá. Pra você ver no final Quem foi os campos de pouso da Zona Norte? Energia elétrica em Forquilha em 57. Água encanada, onde é que tinha? Lá nos acampamentos do DENOX. Quem foi que fez a caixa d'água que abastece Forquilha? Foi a CAGES? A CAGES tomou, porque em contrato com o governo do estado, foi ao DENOX, já é político, aí doou. Lá tem, quem fez a caixa d'água foi seu Enoque. Eu assisti tudo isso. E hoje está o nome da CAGES lá.
Quem foi o primeiro radiotelegrafista que tinha um equipamento de rádio? Eu queria cumprimentar o companheiro Ripardo, lá no Jaibara, se estiver me ouvindo, que também tomava de conta da estação de rádio. Lá em Forquilha tinha esse que vos fala. Tinha o Luiz Boa da Silva, radiotelegrafista, para receber um comunicado de Fortaleza do diretor-geral para qualquer assunto de interesse da unidade federal. Rádio em Forquilha, rádio no Jaibara, rádio em Fortaleza, rádio em Brasília, rádio no Rio Grande do Sul, nos 9 estados do Ceará, onde tem Denox, tinha um rádio amador para buscar essas informações. E hoje, o que é que tem? Hoje tem um bocado de buraco na parede do açude de Forquilha. Já fiz denúncia a órgãos competentes. E esse órgão competente que fiscaliza mandou para o Denox para que a comissão viesse olhar o buraco da parede principal do açude, e até hoje não apareceu um engenheiro do Denox para ver aquele buraco. Não está falando isso, não está mentindo, não está comendo cocada não, e não é farinha com pipoca não. Quer ver o buraco do açude? Vamos lá para você ver, não cabe um fusca dentro. Isso é desleixo. Isso é falta de querer bem o patrimônio federal. Pois não. Célio, me diga uma coisa, desses açudes aqui construídos pelo Denox aqui na região, qual é o açude mais velho? É o Forquilha? O açude mais velho que eu tenho conhecimento é o Acaraú-Mirim. Sei. É? Aí depois, antes do Acaraú-Mirim, que também, numa época, até o Instituto que hoje está aí, antes era ele, aí depois veio o Ibama. Sim. Instituto Florestal. Sim. Tomou de conta ali onde é o Mucambi. Aí tinha até assim um escritório lá, não tinha? Sim. Onde funcionou o Juizado da Infância e da Juventude. O Mucambi é administrado também pelo Denox. Não, ele pegou uma parte na época que foi administrado pelo Ibama. Antes do Ibama tinha uma era o Horto Florestal, né? Era o Horto Florestal. Uma sigla, Sei. Então, Mucambi é muito antigo, né, Chaga? Muito antigo, né? Muito. Já aí tem o Jaibara 32, tem ali o Araras, né? Em 58, né? Tem o Aires de Souza, o Aires de Souza, né? É o Forquilha antigo da 19. Você disse aqui no começo da nossa conversa que quando o açude está ficando mais seco, a gente pode vislumbrar um cemitério, né? Justamente, lá no Campo Novo, velho. Como é que está a situação do açude hoje em matéria d'água? Tem evaporado muito? O açude hoje está com 28 milhões, né? É 50 milhões e 132, né? Hoje é monitorado pela COGÉ. Aqui um abraço, o Vicente, né? O Vicente foi ex-diretor da COGÉ, né? Uma pessoa Vicente Lopes, eu queria abraçar o funcionário da COGÉ, porque eles também não deixam a peteca cair, né? Estão sempre monitorando e alerta, né? São pessoas que sempre estão cuidando dos recursos da Zona Norte, né? A COGÉ. Pois não. Acompanhando aqui o trabalho, plugado aqui na nossa programação, Célia Torquato, grande historiador, Célio Cavalcante. Abraço aí a Célia, uma doutrinária, pessoa do bem, ética demais, ensinamentos divinos, porque ela sabe também traçar suas orações para o seu bem-estar e para uma vida bem saudável. Pois não. Olha aqui o José William Carneiro, em Sobral também aconteceu coisa parecida lá com Forquilha. Nós tínhamos aqui 2 cruzeiros, segundo ele, que tínhamos de frente ao Arco do Triunfo e das Igrejas. Lamentável, foi destruído esse cruzeiro. Mas dado ao desenvolvimento, aquele cruzeiro não dava para ficar não, porque me parece que ficava ali pertinho das vias, ali onde passam os veículos. Realmente, quando há necessidade, com o progresso, não dá para se sustentar não. Mas fizeram o Arco, que é realmente um monumento de Sobral. Acompanhando também Nilson Carneiro, lá da Mutuca. Um abraço, seu Nilson Carneiro, uma personalidade muito querida na Zona Norte. Benedito Herculano,
Jacinto Pereira hoje faz seus estudos ufológicos no distrito de Preá, lá em Cruz. Dito Herculano, um abraço para você, um grande estudioso também da literatura, gente boa. Chico Macário, lá do Caioca. Boa tarde, amigos. João Henrique Pereira, pergunte ao Célio por que o perímetro irrigado de Forquilha acabou. O perímetro irrigado de Forquilha, ele nasceu e deu bons frutos, inclusive com um gado que veio da Argentina, novilha que vieram da Argentina de avião. E esse gado que veio da Argentina na época, tiveram que ir para Paraipaba, para se acostumar com o clima, já que na Argentina é um clima frio, lá não existe o parasita chamado o carrapato. Então esse gado veio lá, nós conduzimos com os engenheiros, principalmente os agrônomos e os médicos veterinários, a junta médica veterinária, e eu trabalhei como auxiliar veterinário tirando o sangue do nosso gado, ou seja, tirando o sangue da nossa girolanda e botavam 1 ml na veia do gado que veio da Argentina. Com 24 horas, a novilha adoecia com muita febre e a gente ia tratar com antibiótico e muito soro. Essas novilhas que ficava boa da febre, a gente separava num local para não ser contaminada com as outras, né? E a doença era piraplasmose e anaplasmose. Piraplasmose, se não me engano, é a fezes seca. O animal vem a óbito, né? O intestino não funciona mais, paralisa e vem a óbito. E a anaplasmose é urinar sangue, né? Então, eu acompanhei essa equipe médica lá em Paraipaba e as novilhas vieram para Forquilha, vieram para Área de Souza e outros perímetros irrigados. E as que salvaram, teve novilha que deu 20 litros em 2 ordenhas, 10 de manhã e 10 à tarde. E teve alguma que veio para a exposição em Sobral e tirou o primeiro lugar. Hoje paralisou, o perímetro não tem mais as novilhas, as ASEC que levava água por lote também está fora da atualidade, da modernidade, porque hoje se diz que é por gotejamento. Existia um desperdício d'água muito grande do açude quando se levava aquela água nos canais de irrigação. Hoje não paralisou. E enquanto o Denox tomou conta da cooperativa, tudo ia às mil maravilhas. Depois o Denox se emancipou, né? Deixou a cooperativa conduzir seus trabalhos e então não prosperou. Não prosperou. Às 13 horas, mais 46 minutos, estamos entrevistando o radialista Célio Cavalcante, conhecedor da história do Forquilha, funcionário do Denox, conhece a arqueologia, e está sendo uma entrevista deveras fecunda. A gente está aprendendo muitas coisas boas. Ô Célio, é difícil elencar as incontáveis realizações do Denox. A gente costuma ver só as coisas ruins, cabide de emprego, mas o que o Denox fez pelo Nordeste e pelo Ceará é algo assim monumental. Elenque aí umas 3 a 4 realizações do Denox que realmente foi uma redenção aqui para nossa região. Bom, primeiro queria dizer que, se não me falha, de 19 de maio, não estou bem assim a data certa da equipe do Alberstein que teve aqui na... 29 de junho de 19. Foi 29, foi? De junho de 19. Bom, então o Denox naquela época estava em pura ascensão em Forquilha. E a equipe do Alberstein pediu ao engenheiro do Denox em Forquilha que mandasse um funcionário para limpar, junto com os funcionários da prefeitura de Sobral, para limpar ali a igreja onde eu fui batizado, a igreja do Patrocínio, para montar os equipamentos. Então isso foi uma luz, é uma luz a história, que não está contada nem em livro,
né? Eu já encontrei isso aí, essas informações, lá no Museu da Seca. Ou seja, no Museu da Seca, em Fortaleza, que hoje também se acabou, né? E outra coisa importante, o meio de comunicação do Denox na época, que era o sistema de rádio, telegrafia, que se acabou. O Exército não se acabou, a Marinha não se acabou, a Aeronáutica não se acabou. Por que não se acabou? Porque a telegrafia deve permanecer viva. Porque Deus defende o Brasil entre em estado de dissídio. Os radiotelegrafistas são a luz acesa, os primeiros que recebem as informações, né? Então isso. Pois não. Eu vejo aqui algumas realizações do Denox que me deixam assim fascinado. Fala aí sobre a perenização dos rios. Bom, a gente sabe, Chaguinha, que, por exemplo, lá em Forquilha, houve um problema na comporta d'água que leva a água pro Rio Madeira, que vai até ali vai até ali o Maitá. Sim. A terra do Evaldo Frota, né? E aí tem essa parte que a água é vida, né? Não é só para alimentar nós humanos, mas tem os animais, tem as plantas, né? E ficou sem essa água aí para esses rios. Aí sofreu o setor 2, o setor 1, setor 2, até para chegar aqui. Próximo do Gatão, o posto Gatão ali tem um rio, não tem? Tem aquele riozinho. E aí... É por isso que ali tudo é verde ainda. Por isso é verde. E aí quando foi agora, a Cogé trouxe uns mergulhador e deixou o rio perene, o rio Madeira. Muitas famílias também foram assentadas, não é, Sérgio? Muitas famílias, muitas. Né? Ali no 91, na época foram 91 famílias assentadas em Forquilha. Setor 1, 2 e 3, né? E aproveitamento da área de vazante? Houve muito aproveitamento lá na região? Na área de vazante, Chaguinha, infelizmente são poucos vazanteiros hoje que nós temos no açude de Forquilha, são poucos, né? Porque foram ficando de idade, aí já o filho não quer ajudar o pai. É uma realidade. Aí vai para uma capital grande. São poucos vazanteiros que tem ali. É a fartura tão grande de peixe. O sertão também está se acabando, dado isso, essa nova geração não quer negócio com as coisas da zona rural. E eles, em parte, têm até razão, porque não tem retorno, né? Não tem retorno. Chaga, outra coisa que é muito importante se dizer aqui no teu programa, que eu observo e acompanho esse teu trabalho dinâmico de nas fazendas, mostrar os costumes. Uma mulherzinha fazendo chapéu, outra pega um pilão, tá batendo para fazer a farofa de pipoca. Isso é cultura. Os nossos filhos, os nossos netos não sabem o que é isso, Chaga. Não passaram o que é isso. E o meu receio é que mais cedo ou mais tarde eu vá desanimar nisso, porque eu tenho notado que as pessoas estão se acostumando e estão assim... não valorizando o trabalho. E a gente precisa dessa injeção de ânimo. Outra coisa mais linda que o Chaga fez, eu quero até agradecer aqui no ar a Deus, a Dom José. O Chaga descobriu uma igreja totalmente paralisada no tempo, só com mato. Chaga fez uma filmagem lá, mostrou para o público nacional e internacional, e especialmente para a família católica, e agora eu vi aí um vídeo que a igreja foi restaurada. Tá muito graças bonito. ao Chaga Lopes. A igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá no Bartolomeu, Santana do Acaraú, viu? Uma localidade realmente maravilhosa, e a igreja está muito bonita, viu? A bonequinha, a igreja está espetacular. Tomara que a comunidade de lá, daquela região, Tabuleiro do Gado, ali Canafista, todo o povo, os devotos, né, do Sagrado Coração de Jesus, ponha para frente, porque a comunidade é que dá vida a uma capela, a uma igreja. Outra coisa boa que o Denox também fez foi essas frentes de serviço. Também o Denox estava à frente nisso, né, Sérgio? Muita frente de serviço, né, Chaga, né? Por exemplo, lá em Forquilha, no 19, a construção do açude, muitos vieram aí da Santana, Massapê, Meruoca, Martinópolis, a região norte, e foram para a construção do açude, e lá ficaram, e hoje tem as famílias
de outros municípios que permanecem em Forquilha. Esses estudos meteorológicos, isso Ah, também era sim. atribuição do Denox, era? Chaga, é bom dizer, tu lembrou uma coisa muito boa, para quem não sabe. A primeira estação meteorológica da Zona Norte não foi a FUNSEMI não, não foi a FUNSEMI não, viu? Foi o Denox, que em 1969 instalou a primeira estação meteorológica da Zona Norte em Forquilha. Oh, que Viu? coisa boa, viu? O Denox. Às vezes a gente fica atribuindo só a FUNSEMI. A FUNSEMI. A FUNSEMI é tão sábia de uma maneira tal que ela nunca erra numa previsão de inverno. Você já prestou atenção, Zé? É verdade. 30% para chover, 30% abaixo da média e 30% dentro da média. Como é que pode errar? Não erra nunca. Não erra nunca, né? Não erra Só nunca. pro seu Davi é que fica zonzo. Fica zonzinho, rapaz. É uma tristeza. Sério, outra coisa boa que a gente tem que reconhecer, tem que valorizar as coisas boas, viu? Tudo que a gente apoia nos dá as forças, viu? Verdade. É esse trabalho de piscicultura do Piscicultura, Denox. muito bem, Chaguinha. Chaguinha, eu era pequeno, eu nasci num acampamento, eu podia dizer aquartelamento. Por que aquartelamento? Porque se a minha mãe criava uma galinha lá naquele quintalzinho dela, e se saísse e fosse lá para frente da casa do doutor, onde tinha um jardim muito bonito, e quando morria um anjo, ou uma senhora, ou um senhor, as mulheres iam até a esposa do doutor, que era o gerente do posto agrícola, ia pedir flores para levar, para botar no caixão. Então, se saísse uma galinha da minha mãe e fosse ciscar lá na frente da casa do doutor, onde existia um jardim lindo, meu pai pegava 15 dias de suspensão. Tinha também muitas mangueiras, ainda está lá ainda. Se um funcionário do Denox fosse entrar no sítio para chupar uma manga, e se o guarda pegasse, o pai da gente também pegava 15 dias de suspensão. Se também a gente fosse tomar banho por lá da parede do açude, ou da porta d'água, da comporta d'água, e o doutor, o vice da casa dele, chamava o guarda de quem é aquele menino, né? Então fui criado dentro de um aquartelamento. E vi também lá no Denox, onde o Sebastião de Abreu, de saudosa memória, irmão do capitão de Abreu, doou a imagem do Coração de Jesus para a igreja de São Francisco, e também fez o primeiro presídio de Forquilha, chamado Litro. Ainda está lá a casinha onde era preso os funcionários, onde era preso os azenteiros que botavam boneco, que faziam uma festa, que pediu o engenheiro, o chefe do Denox, eu vou fazer uma festa, vou mandar a guarda do Denox para fiscalizar a festa. Se botar boneco, vinha pro Litro. Eu ainda vi o próprio funcionário do Denox ser preso lá no Litro. Ainda tá lá o Litro ainda, né? Então são essas coisas, Chaga, que quando a gente chega aqui, a memória da gente, a gente fica mais novo, apesar disso aqui é ser tinta mesmo. né, Chaguinha? Tem que cuidar do visual, né? Tem que cuidar do visual. Chaguinha, mas porque a idade compromete muito a qualidade de vida, viu? Chaga, o prejuízo é presumido, viu? Chaga, eu estava no congresso de meio ambiente e tinha lá uma palestrante. Rapaz, ela pintou o cabelo, parecia fogo, rapaz. O cabelo. E eu também com a cabeça bem preta, né? Eu disse assim, senhora, dê a palavra aí. A senhora tá falando em preservação do meio ambiente, né? Mas a senhora não tá preservando a sua cabeça, como eu também não tô preservando a minha, né? Que isso aqui é metal pesado, né, Chaga? É verdade. Olha aí, acompanhando aqui o nosso trabalho, a Milka Carneiro ainda comentando aqui, o Benedito Herculano, IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, órgão federal que antecedeu o IBAMA. É verdade. Obrigado aí pela contribuição do Benedito Herculano. Mais cedo ou mais tarde a Academia Sobralense de Estudos e Letras vai absolver este cidadão aqui para ser integrante da academia, viu? Cidadão muito esclarecido, tem livros publicados. João Vitor Mascarenhas, escritor lá de Granja. Boa tarde para todos os ouvintes da Educadora do Nordeste, para Sobral e toda a região norte. Gostaria de cumprimentar o entrevistado Célio Cavalcante e meus amigos Expedito Magal, Benedito Herculano da Costa e o colega escritor Carlos Aguiar.
Olha, o José William Carneiro, tomei muito banho no perímetro irrigado quando ia para o Forquilha, de bicicleta com os amigos da localidade de Sabonete. Expedito Magal, lá de Patriarca, esse aqui é um grande intérprete, canta muito bem lá em Patriarca. Estou aqui ligado na programação. Antônio Rodrigues Magalhães Chagas Lopes, estou ligado aqui na Serra da Meruoca, no São Pedro. Valdir Rodrigues, é um sobralense que está lá em São Paulo, mandando um abraço aqui para todos os nossos ouvintes. Célio, a gente tem que reconhecer o trabalho do Denox. E o Ceará é um estado autossuficiente hoje, também graças ao Denox. Passaram na direção do Denox, no setor, principalmente do estado, que tem o diretor-geral, que manda em outros estados da federação onde tem Denox, mas também tem os diretores regionais. E passaram 2 sobralenses na direção do estado, na direção da Coordenadoria Estadual do Denox. José Adilson Aragão, a quem manda um abraço, fez um belíssimo trabalho. E o Cabeça Branca, que foi Hermenegildo, também outro dinâmico. Mas infelizmente a política podre não deixou esses homens trabalhar bem. Infelizmente passaram, deixaram seu legado, deixaram muito forte. Como também eu queria dizer que todos os prefeitos que passaram em Forquilha, todos foram bem na sua administração e deixaram seu legado. Não tem nenhum que fez uma coisa que desmerecesse. Foi dentro do tempo, foi dentro daquilo que eles puderam fazer. Porque quando você vai para uma emissora de rádio, você tem que adquirir dos seus ouvintes, dos seus internautas, essa energia que vocês estão me dando. Estão dando também pro Chaga, para o Fefeu, porque são as energias que vêm de divino. Não é macumba. Não existe macumba. Existe a graça divina. Jesus de Nazareno. Eu sempre, quando eu termino meu programa, Chaga, eu digo assim: Deus, quando quer, não tem quem não queira. E eu espero que Deus, na sua infinita bondade e generosidade, me permita que no próximo programa eu esteja aqui. Senão, vou estar nos braços de Deus. Você tem mais do que razão. Tem muita gente preconceituosa, né? E supersticiosa, principalmente supersticiosa, que fica acreditando nessas coisas que não acontecem, macumbaria, essas urucubacas que se diz que vem pra cima da gente, nada disso acontece não. Quando a gente tem Deus no coração, a gente afasta de si todas essas mazelas. Verdade, Chaguinho, eu tenho uma história muito bonita aqui, quando tu fala em macumba, em macumbeiro, essa coisa aí, que vocês vão fazer pra lá, pra nós não. Faça do seu jeito aí. Agora acreditar, não acredito não, viu? Eu trouxe numa rural velha do papai, pra Sobral, um cidadão que era comerciante em Forquilha, que passava, se bebesse uma cachaça, aí passava 15 dias bebendo. E a mulher dele veio aqui pro bairro Sem a Saboia, fretou a rural velha do papai, e eu vim com Zequinha Cunha, de saudosa memória, que era o motorista dessa rural, o papai estava na praça. E eu trouxe esse cidadão. E ali na Senhora Saboia, ali de trás da empresa do ônibus da de luxo, da Expresso de Luxo, tinha um macumbeiro. Eu era pichote, talvez de uns 13 anos. Rapaz, quando eu cheguei lá, rapaz, era imagem de toda cor. Era preta, era vermelha, era amarela. E vela de toda cor. Aí levaram esse cidadão que era deficiente de uma perna lá pro rio. A gente sobe assim, ali onde tem o restaurante do Aragão, a gente sobe direto, lá embaixo tem um rio, a Caraú. Aí a lua clara, rapaz. Aí o cara deixou lá Ali é um braço do Acaraú, acho que é bem o Oiticica. Eu acho que é. Oiticica que vai pro rio Acaraú. Aí despeca no Acaraú. Aí a lua clara a gente acompanhou esse caba, né? Que era o macumbeiro. Com um pano branco, um
pano branco não, um pano verde. Quando chegou na... Ah, sim, me esqueci. Quando eu saí de Forquilha, esse cidadão que era para deixar de beber de cachaça, passou no cemitério, trouxe a terra do cemitério, do Forquilha, e 4 litros de pioca. E aí eu acompanhei, e ainda tem um lá, o Gerardo Hilário, que ainda tá vivo, que foi comigo. Nós acompanhamos o macumbeiro. Quando chegou no rio, ele abriu 4 buracos, botou as garrafas de cabeça para baixo, e em cada garrafa botou uma vela. E botou a pessoa que era para deixar de beber numa cadeira. E agora eu me invoquei o seguinte: o macumbeiro passou a noite todinha falando uma voz bem esquisita, bem forte. Eu não sei se ele tinha gogó para aquilo ali não. Quando foi 5 horas da manhã, uma vela estourou. Ele botou, fez tipo uma cruz, né? Quando chegasse no final da vela, estourar, né? E aí esse aleijado que Deus já levou quis correr da cadeira. Eu sei, o carro disse, ele, pai, não para mais de beber. E aí o macumbeiro me pegava e rodava assim. Qualquer dia eu lhe fazia uma visita. Pai, faça. E até hoje ele não fez não. Eu acho que ele já até morreu, esse macumbeiro. Com certeza, ninguém pode entrar nessa onda não, né? Se bem que a gente tem que respeitar, a gente, né? Só faz respeitar. Eu respeito o macumbeiro, né? Mas pra mim a fé é divina, fé é de Deus. Célio, a água é a redenção do sertanejo e é o sangue da terra. Essa política de açudagem foi uma riqueza para nossa região. Exatamente, Chaguinha. A gente lamenta porque no segundo governo do Lula, ele fez o Taquara, a construção do Taquara. E em videoconferência, ele veio inaugurar o Porto Pecém e ia também inaugurar o Taquara. Só que o sinal da internet não bateu lá e não foi inaugurado. O Lula não inaugurou o Taquara. É uma obra sem ser inaugurada pelo governo Lula. Apesar que tem uma placa lá, mas não foi inaugurada. Ele ficou de lá e não foi, Taquara. Sei. Eu fico imaginando aqui, quando a gente tiver o Taquara sangrando, o Vajota sangrando e o Aires de Souza sangrando, como é que não vai ficar aqui a população ribeirinha aqui de Sobral? Você acha que do jeito que está o Rio Acarau aqui, nessas duas pontes, e essa aglomeração de monumentos perto, aqui do lado da BB, você acha que 2 açudes sangrando, aliás 3, o Araras, o Taquara e o Jaibara vão aguentar ali onde aí faz a rodoviária? Ali alaga tudo, Vamos pedir a Deus que... Por isso é que eu estou torcendo que a gente tenha um inverno razoável, porque o Vajota tá com muita água, o Taquara e os açudes esse ano parece que não tem evaporado muito não, viu, Zé? Tem conservado muito as suas águas. O açude do Forquilha tem uma excelente localização, né? Muito bonito. A cidade de Forquilha é muito privilegiada. Muito privilegiada. A BR passa por perto, o açude, aquela panorâmica. Vocês têm que agradecer a Deus, a natureza e a desenvoltura dos homens para construir aquele açude tão maravilhoso em volta da cidade, né? Muito bonita a nossa cidade, viu, Chaga? Muito bonita. Olha aí quem vai interagir aqui com a programação, rapaz. É comunicador aqui da nossa emissora, escritor, faz parte da academia lá de Forquilha. Joab Aragão, boa tarde, Joab. Boa tarde, Chaga Lopes. Eu estou ouvindo aí esse meu conterrâneo lá de Forquilha, o Célio Cavalcante, não é? Com certeza. É verdade, Joab. Boa tarde. Abraço fraterno para você. Boa tarde, rapaz. Seja bem-vindo aí à Rádio Educadora, da qual a gente faz parte também. Eu fiz um cumprimento a você quando eu entrei aqui, que você tem um programa muito agradável, porque se trata da educação para as famílias, para os casais. Para a família, segunda-feira, de 8 às 9 e domingo, música da velha guarda, de 6 às 7h30 da manhã, viu? Muito bom seu programa, sempre eu tô na sintonia. Tá bom, Sérgio? Você é a pessoa lá de Forquilha, preocupado com a cultura local, com a história.
E isto é muito bom. Nós precisamos sentar assim numa mesa para a gente conversar mais, sabe? Principalmente para a gente rever essa memória da nossa cidade, de Forquilha. Não só da cidade, da zona urbana, como também da zona rural. E agora eu vim lá do Trapiá e fui conversar lá com os parentes meus, porque eu estou fazendo o levantamento das nossas famílias e principalmente dos nossos ancestrais, trazendo aqui para memória, para lembrança dos atuais, quem foram os nossos ancestrais. Por exemplo, os Siqueiras, os Loyolas, os Gomes de Jesus, enfim, todo esse pessoal que habitou desde a Andresa, margeando o rio Arribita, o riacho Arribita, passando por Tamanduá, Vaza da Cobra, Arribita, Amazonas, tudo é gente da gente, né? Tudo é gente da gente, originário de Luiz Diogo Siqueira, né? E também de Lázaro Alves Pereira. Tudo houve um entrosamento dessas famílias e gerou essa geração aí de Forquilha, né? Não só Forquilha. E a origem, não sei a origem do apelido, não sei não. Você sabe? Sei não, Joab, mas eu queria dar um abraço aí, através do éter, na sua esposa, pessoa muito ela querida. Ela está escutando aqui, viu? Nós estamos almoçando agora, viu? Um abraço aí, a dona Almeida, que tanto contribuiu. Zequinha Martins, o homem que gostava de ir com meu pai, pegava uma canoa e não ia pescar, mas ia caçar marreca. Caçar marreca, isso mesmo. E o Joaquim Torres de Vasconcelos,
Você conheceu demais, Demais. que foi viu? delegado de polícia em Forquilha. O Joaquim Torre subiu no carro do Zequinha Martins e quando chegou aqui na praça do São João, tinha uns pés de... Eu acho que hoje ainda tem. Que dá um... Tamarino? Tamarino. E aí quando o carro passou por debaixo do tamarino, ele caiu. O Joaquim Torre tinha assim uma mão, chamava ele de mão de greia. Tu te lembra disso, Joab? Não, dessa queda dele não. Pois foi no carro do seu Zequinha Martins, viu? Foi, né? Foi. Ele fazia horário. Da canafista. Ele fazia horário Fazia da canafista, pegava ali o São Lourenço. Todo dia, né? Era. Uma pessoa muito querida. E gostava de andar de branco, viu? Ora, exatamente. Um Porque o bonezinho branco na é a cabeça. pureza. Branco é pureza. Eu, inclusive, eu tô de branco aqui, mas o Chaga Lopes. O Chaga Lopes ainda tá com Eu tô com o Brasil um ainda. né? Brasil no coração. E a raiva de lado. Olha, Célio, a Evanei tá mandando um abraço aí pra você, viu? Muito obrigado. Ela ainda é parente ainda da minha esposa, né? Sim, ela é filha do Aldair. Joab, sexta-feira foi o aniversário dos 90 anos da Dona Maria do seu Vevé, viu? Ah, foi? Foi. E a Dona Mimosa do meu querido Osmundo, completou 93 anos, viu? Bem lustra ainda. Lustra, não é? Lustra. Foi uma festa muito bonita dessas duas famílias. Que coisa boa, né? Estamos registrando aqui no meu amigo do Chaga Lopes, campeão de audiência. Um programa diferente, né, Joab? Sim. Pois um abraço aí no Chagas Lopes, que ele sempre tem a boa vontade de fazer esses programas. E você também, Célio, e vamos deixar o tempo aí para outras pessoas, que eu não quero tomar muito tempo aí de vocês, não. Um abraço. Tá bom, Joab, muito obrigado. A gente tem que reconhecer uma realidade aqui da Rádio Educadora. Hoje em dia, a gente está priorizando os jovens. Os mais idosos na política estão lançando os filhos, os empresários lançando os filhos, e as pessoas de mais idade estão ficando de lado. E aqui na Rádio Educadora está se priorizando muito a velha guarda. Talvez 50% dos comunicadores da velha guarda está aqui na Rádio Educadora. Antônio Ponte, Joab Aragão, Ivan Frota, Expedito Vasconcelos, Chaga Lopes, viu? Só fera. Isso é mérito do Padre Lucas Moreira, viu? Valorizar essa gente que tem história no rádio. E hoje eu amanheci triste porque um companheiro da gente, Expedito Vasconcelos, sofreu um infarto, viu? Teve um AVC e nós estamos torcendo para o pronto restabelecimento dele. Com certeza, eu quero me associar a todas as orações para o Francisco Expedito Vasconcelos, Rádio Amador, PT7 FEV, França Eco Vito, né? Uma pessoa muito querida na Zona Norte, e o prefeito do Beco, né? Também faz parte da radiofonia desde 62, onde no dia 21 de junho de 62? Não, foi 62 mesmo, né? Foi 62 não, acho que foi antes. Foi antes, né? Foi bem em 60, eu acho que foi em 60. Que a Rádio Educadora foi pro ar. Eu quero incluir também o doutor Chico Prado, que ainda continua aqui como comunicador também da velha guarda. O Francisco Prado, que também é da Associação Dom José, né? Com certeza. Do Centro Cultural Dom José. Centro Cultural Dom José. Também quero aqui direcionar os meus sentimentos, os nossos votos de pesar a toda a família da Dona Maria do Socorro Costa. Ela é esposa de seu Raimundo Marcilon, é mãe do doutor Sávio Costa e do doutor Clerton Costa. Ela veio a óbito ontem, o sepultamento foi hoje, depois da missa de 10 horas lá na Capela da Santíssima Trindade, lá em Santana do Acaraú. Uma família que é muito querida lá no bairro das Pedrinhas,
E nós com certeza vamos sentir muita falta da presença da dona Socorro Costa, que é uma figura extraordinária, esposa de seu Raimundo Marcilon, uma pessoa que a gente aprendeu a querer muito bem. Nosso sentimento aí, o doutor Clerto, doutor Sávio, toda essa família ilustre, né? Que o doutor Clerto, doutor Sávio tem feito também um belíssimo trabalho, principalmente para a área da agricultura, os agricultores e agricultoras do sindicato lá de Forquilha. Meu sentimento, doutor Clerto. Como eu falei, Chaga, a Rádio Educadora é do dia 21 de junho de 59. 59, olha, foi antes de 60 ainda. E a Tupinambá de 62, 17 de junho de 62, né? A Tupinambá. Mas a pioneira era a Iracema, né? E um forquilense contribuiu muito com essa emissora aqui. Com certeza, o Monsenhor Sabino Guimarães Loyola. Muito, muito mesmo. Um dos primeiros diretores dessa emissora de rádio. Célio, a cidade de Forquilha foi emancipada no dia 5 de fevereiro de 1985. 37 anos de emancipação. Depois de emancipada, houve algum desenvolvimento? Teve um salto assim espetacular. Como é que você vê a Forquilha hoje, o município de Forquilha hoje? Chaga, o Forquilha, o meu pai disse que antes de ser emancipada, Forquilha é um cabacego dentro de uma cabaça. Né? Porque dependia só dos homens aqui, aí se fazia alguma coisa, fazia os que o outro não. Então, meu pai do Denox, trabalhando no Denox, Juarez Siqueira, Onélio Gomes Araújo, Anastácio Hélio. Você fala do seu pai, mas não cita o nome dele, Abelardo Cavalcante Vasconcelos. Então, entre esse cidadão lá do Denox, diz, rapaz, vamos trabalhar para emancipar Forquilha. Aí o Juarez disse, vamos. O Juarez já da política, tinha sido vereador aqui em Sobral, o Juarez Siqueira, um dos primeiros radialistas de amplificadora, trabalhou em 1950 na primeira amplificadora de Forquilha, que era o serviço de alto-falante Nossa Senhora de Fátima, do seu Caboclo Chical, e tinha facilidade que o Juarez gostava de esporte, e no carro dele existia uma amplificadora. E aí meu pai saiu com o Juarez pedindo na rua, aí o povo pegou, houve um plebiscito, né? E Forquilha a cidade. Mas antes, Forquilha em 62 passou 17 dias sendo cidade, Francisco Monte. E até o papel da luz vinha a cidade Francisco Monte, né? Aí com a Revolução de 64 foi extinto Forquilha, não foi mais. Não se tornou-se ainda. Era em homenagem àquele político, aquela liderança Francisco de Almeida Monte, né? Sim. Tem até na Fazenda Pocinhos, né? Pocinho lá, no casarão lá. Com certeza. Ainda está de pé aquele casarão? Tá. Lá tá uma parte do sindicato que está tomando de conta, né? Tá preservando e tem um assentamento lá. Não. Né, Chaguinho? Então, depois evoluiu muito, Forquilha evoluiu demais, né? Hoje nós temos um centro de pessoas que estudam aqui na UVA, na universidade, no INTER, também na Universidade Federal, né? Eu sempre tenho dito, Forquilha, né? Teve um crescimento espantoso, né? É um espantoso, mas sempre continua sendo filho de Sobral. Nós dependemos muito de Sobral por esse campo de instrução, de intelectualidade. Porque Sobral é o centro comercial da região norte. A capital, podemos dizer que Sobral é a capital. É a capital, né? A capital da Zona Norte, né? Mas foi boa a emancipação porque teve mais crescimento. Teve mais desenvolvimento. Mais desenvolvimento, verdade. Olha, acompanhando aqui o nosso trabalho, Araquém Vasconcelos, boa tarde. O Araquém é irmão do Ivan Frota, né? Não, o Araquém aqui é lá de Santana do Acaraú. Ah, certo. Alô, Araquém. De uma localidade de Alvaçã. Ele é escritor, viu? Mas o Ivan Frota também tem um irmão de nome Araquém. O Ivan Frota que também fez uma cirurgia agora. Também um das velhas guardas aqui da educadora. Um abraço ao Ivan Frota, uma pessoa muito querida. Citou. Olha, Zé William Carneiro Vasconcelos, Abelardo Cavalcante Vasconcelos, carinhoso, Abelardinho, foi o precursor da emancipação de Forquilha. Verdade. Tereza Ferreira está acompanhando o programa. Janielson Barbosa, José Maria dos Santos. É isso. Célio, a água consumida no Forquilha, ela vai daqui de Sobral ou vocês consomem a água lá do próprio açude de Forquilha?
É uma pergunta muito interessante. Ainda continua ainda. Tem duas opções ainda. Do açude ainda tem umas bombas lá, sugando água do açude para a caixa d'água, que é a única da cidade, 100 mil litros. Caixa d'água que foi construída pelo Denox em 1966. Uma equipe de engenheiro que vieram do Araras Norte na época. E quem comandava essa equipe era o auxiliar de engenharia Enoque do Santo. Instalou a sua equipe num acampamento de Denox. Eu vi ali dentro da fundação, aquela cara. 100 mil litros, uma cidade que cresceu de 69 para cá, tu sabe que não é, né? Cada dia é aumentar mais o número de habitantes daquela cidade. E a gente espera que a CAGES, que é a que toma de conta desses recursos, dando para seus usuários, que faça uma caixa d'água maior, porque aquela ali já está em alguns bairros já está faltando água, né? Qual é a água de mais boa qualidade? A água que vai daqui do Acaraú pro Forquilha ou a de você mesmo lá do açude Forquilha? O açude do Forquilha passou por uma época pela revitalização, ser revitalizado porque a poluição estava pior do que o rio Tietê, né? Então o prefeito na época entrou em contato com o Denox e foi feito uma revitalização, e com isso, na época o Edmundo levou a água aqui do rio Acaraú, ali perto da Embrapa, até o Forquilha, passando ali pro Sabonete, levando água para setor 2, setor 1 daqui do rio Acaraú. Você falou numa figura que eu conheci ainda. Quando comecei no rádio, ele tinha umas participações na nossa programação lá de Forquilha. Juarez Siqueira. Era uma figura apaixonada pela política e pelo rádio, pela comunicação. É verdade. Essas 4 figuras aqui eu destaco como idealizadores da emancipação de Forquilha: Juarez Siqueira, Luiz Martins Viana, Hildson Martins e Abelardo Cavalcante Vasconcelos. Mariano Rodrigues Lopes, rapaz. O Mariano Rodrigues Lopes, ele também fez um belíssimo trabalho em Forquilha. E outro também, Francisco Neres Prado, de saudosa memória, Anastácio Wellington Mendes Cavalcante. Tem também o doutor João Edson Andrade, que foi vice-prefeito dessa cidade, também fez um belíssimo trabalho. Padre Gonçalo de Pinho Gomes, que na época tomava de conta da paróquia, fez também um belíssimo trabalho junto com meu pai nas casas, porque o padre pedindo para a comunidade é mais fácil de votar o sim, né? Um padre tem uma força muito grande na comunidade, né? Então, houve toda essa evolução da nossa cidade, né? E agradecer principalmente aqueles que fizeram Forquilha crescer, que estão fazendo, né? O atual prefeito está trabalhando, deixa ele trabalhar, né? Juntamente com seus quadros de funcionário e também o secretário, e que a Câmara também possa ajudar a fazer um trabalho, não se meter na religião. Com certeza. Porque o político que se mete em religião, ele não é um político que tem uma mentalidade para o futuro. A gente tem que respeitar a religião, porque a religião vem de Deus, né? Os princípios da Bíblia não pode ser mudada. Tanto pode mudar o celular, pode mudar o teu trabalho, pode mudar o que quiser, mas a Bíblia não, é infinita, que está escrito lá. Sério, o que é rádio amador? Esse serviço que é fascinante. O que é rádio amadorismo, hein, Célio? O rádio amador, eu queria cumprimentar o Reinaldo Chaves. O Reinaldo, maquinista da Refesa, o presidente do grupo de escoteiro aí em Sobral, criado também por Dom José, o grupo de escoteiro Marechal Rondon. Queria abraçar o doutor Edson Lopes, ortopedista. Gente muito boa. Rádio amador. Essas duas figuras são extraordinárias. A doutora Liliana, também rádio amadora. Queria abraçar o Júnior da Marmovidro, né? Enfim, o Chico Ponte, lá no Jaibaras. O grupo Gazon de rádio amadores da Zona Norte. Chaga, muito interessante. Chega um arqueólogo em Sobral, e eu acho que já devia a Câmara conceder o título de cidadã sobralense a ele. Marcos Albuquerque, arqueólogo,
diretor do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, chega em Sobral, na gestão do CID, para fazer escavações na casa do Capitão Mois Xerez, ali na Praça da Sé. Depois fazer escavações no Teatro São João e na primeira igreja de Sobral, ao lado Da Igreja da Sé. da Sé. Bem na esquina do São Mundinho Pereira. Pronto. E como o Marcos Albuquerque, radioamador nato, procurou entrar em contato com os radioamadores da Zona Norte. E que os radioamadores abraçaram a equipe do Marcos Albuquerque de arqueologia. E no dia que o ministro da Cultura veio para Sobral inaugurar o Teatro São João, o Marcos Albuquerque ficou pouco tempo lá no Teatro São João, Gilberto Gil inaugurando, mas o prefeito e as autoridades, e o Marcos Albuquerque com nós, Dr. Edson, Chico Ponte, Júnior da Marmovido, entre outros. Quer dizer, não deixa essa parte do entretenimento. Chaga, é tão importante. O Expedito Vasconcelos, quando o açude de Forquilha estava sangrando, e ele tinha um programa na Rádio Iracema, certo? Na Rádio Cidade, na Rádio Iracema não, já tinha passado, Rádio Cidade, né? Aí quem dava as notícias, não tinha celular não, Chaga. Quem dava notícia pro Expedito Vasconcelos aqui sobre quantos metros o açude está sangrando, quantos centímetros, quem dava era o Célio Cavalcante para ele. E no programa dele ele botava. Uma certa vez, se não me falha a memória, no inverno de 94, foi um inverno forte, foi? Ou foi 84? Não, teve 64, 74, 94. Foi em 74 que teve aquela enchente mesmo Foi, violenta. em 64 caiu a ponte Sabonete, né? Foi. A gente sabe. Mas eu acho que foi em 94. Foi. Aquela... Aqui foi muito cheio. E, veio um expresso de Fortaleza, Rápido Catreús, vinha conduzindo passageiro para ir até Nova Russas. E essa estrada que liga Forquilha a Santa Quitéria era uma das vertentes para que esse ônibus pudesse chegar e ir até, passava em Tamboril, aí pegava Nova Russa. Só que a ponte caiu, meu irmão. E aí eu tô aqui no rádio, chovendo, tô aqui falando com o Expedito Vasconcelos, deparou uma pessoa batendo na minha porta. Eu fui, disse que eu posso ajudar. Disse, não, rapaz, é o seguinte, eu não tenho comunicação e eu notei que você tá falando no rádio amador. O que você quer que eu faça? Você tá falando com Sobral? Você tá falando com Ipu? Não, eu tô falando com Sobral, com o Expedito Vasconcelos. Pergunte se ele tem um telefone aí em Sobral para ligar para minha casa, que o ônibus que eu vou nele aqui, o Rápido Catreús, quando eu cheguei lá a ponte caiu. Aquela ponte que depois ali, eu não posso dizer nem onde é, mas é uma ponte, aquela ponte ali que vai na estrada que vai para Santa Quitéria, que passa o rio que abastece aqui o Acaraú. Caiu a ponte. É o Macaco, será que eu acho que a ponte do Rio Macaco caiu. Aí o que eu fiz? Falei com o Expedito, aí o Expedito falou com a mulher desse cidadão. Sabe quem era ele? O presidente da Câmara lá de Nova Rússia, chamado Sebastião Mano. Alô, Sebastião Mano, se você ainda for vivo, pedir a Vossa Excelência para rezar por a saúde do meu amigo PT7 França Alfa Vitor, Expedito Vasconcelos, que lhe deu a luz, que disse para sua esposa que você tinha que voltar para Fortaleza para sair lá na estrada que liga Canindé, sair em Santa Quitéria e ir para Nova Russa. Fez essa trajetória. É um trabalho interessante. Agora a internet matou em parte a eficácia do radioamatorismo, né? É assim, a evolução do rádio é muito importante. Quando a gente fala assim, a internet acabou com o rádio amador, não, pelo contrário. A Anatel, com a licença que eu tenho, ela me deu um site aqui,
Eu vou chamar aqui, se tiver alguém no ar, no Brasil, eu vou falar aqui direto dos estúdios. Viu, Chaga? Enquanto isso, eu queria aproveitar e falar de rádio amador. Vou falar aqui os primeiros radioamadores de Sobral. Padre Zé Palhano de Saboia, PY7, Whisky November. Alberto Jacmo de Melo, PY7, Vitor Juliette Mike. Diro Moreira, PY7, Uicatan Yankee. Edmilson Moreira, Os dois diretores. Edmilson Moreira, PY7, Vitor Golf Xingu. Hugo Mendes Parente, prefixo PY7, Vitor Romeu Golf. Joaquim Amâncio Furtado, PY7, Vitor Golf Quebec. Padre José Inácio Mendes Parente, PY7, Zulu Canadá. Dr. José Nilson Ferreira Gomes, PY7, Ucatão, Uruguai. Nilson Ferreira. Rio que vem de carga de outros países para o Porto do Pecém. E quando chega no Porto do Pecém, se sabe que o comandante do navio, ele não conhece a geografia do Porto do Pecém. Então tem que ter um brasileiro que conhece o Porto do Pecém para assumir o comando do navio e estacionar o navio. E aí o que acontece? Eu fico em Rádio Coruja. Rádio Coruja é só escutando o que eles estão falando um com o outro. Tá bom, Célio. Célio, não existe investimento público ou particular melhor do que emprego. Quem foi o maior empreendedor do Forquilha? Se você não souber, eu vou dizer aqui. Você vai reconhecer mais tarde. Você tá falando emprego, é? Emprego. Quem foi o maior empreendedor? Bom, o maior empreendedor, o nome dessa praça, se eu não me engano, tem o nome dele. É ele mesmo. Edmundo Industrial Rodrigues. Edmundo Rodrigues, industrial. Querido Rodrigo dos Santos. Tinha o Manel Rodrigues dos Santos que foi deputado, né? Federal. Do Rodrigues dos Santos. Edmundo Rodrigues dos Santos.
Sou o maior Ainda existe empreendedor. aquele casarão lá no Sabonete ainda? Existe o casarão lá do Sabonete. Eu preciso um dia dar uma passadinha lá no Forquilha pra gente fazer essas filmagens. Inclusive, Chaga... Nas grutas rupestres, na arqueologia. Vamos fazer isso aí, Chaga, vamos nessas fazer. coisas antigas. Vamos fazer isso aí, um dia a Chaga. gente tem que se programar pra isso, viu? Vamos fazer, Chaga. Eu quero que você fique me ciceroneando Com certeza. nesses trabalhos, viu? Bom, eu vou dar uma chamada aqui no Rádio Amador, enquanto o Chaga vai... PT7 Alfa Charlie Zulu, uma estação móvel portátil da cidade de Sobral, nos estúdios da Rádio Educadora do Nordeste, a 107.5 megahertz. Depois eu vou dizer o que é megahertz e depois eu vou dizer o que é kilohertz. Algum rádio amador na frequência? Boa tarde. É isso aí, Chaga, eu dei uma chamadazinha. Pois é, quem tá ouvindo o programa é o meu primo que mora lá no Forquilha, João Lins. Você já viu falar nesse cidadão? Tá chegando bem, viu? A importância da comunicação Trabalho na rádio. deu uma dinâmica maior comunicação, a internet. Y2 Delta Papa Tango. O seu indicativo é o Daniel, né? PT7 VD. PT7 não. Daniel é o PT7 VD, né? Pois é. Vamos ver. Você repetir de novo, eu vou anotar aqui. É PY2 Delta Papa Tango Tonico, por Guarulhos, Grande, São Paulo, Brasil. As suas ordens. Que beleza, de Guarulhos, São Paulo, né? Eu queria cumprimentar o doutor Daniel de Queiroz, abraçar toda a família Queiroz, e especialmente da rádio amadora e escritora Raquel de Queiroz, doutor Roberto de Queiroz, um dos primeiros juiz federal do Ceará, rádio amador, que ainda hoje preserva a história, o seu neto Daniel de Queiroz. Bom, Tonico por São Paulo. Tonico, cumprimenta aqui o Chaga Lopes, locutor, intelectual da comunicação e da ciência moral e do bom costume. Nós estamos na cidade de Sobral, terra berço de Dom José Tupinambá da Frota. Tonico, eu estou no estúdio da Rádio Educadora, emissora católica que leva a mensagem de Deus, os bons costumes, a ética e especialmente essas comunicações que nos une como verdadeiro cidadão de bem. É Célio Cavalcante, é o Cavalcante Tonico, aí de São Paulo. Cumprimente os ouvintes da Educadora. Você está no ar. Adiante, amigo. Às 14h, mais 40 minutos, estamos aguardando. Ok, meu amigo. Eita, rapaz, eu sou demais. Eu anotei aqui e não anotei o seu nome, ó. Ai, meu Deus. Aí pela Rádio Educadora de São Paulo, a Rádio Educadora de... Eita, Rádio Educadora... Sobral, Ceará. Da cidade de... É o Chagas, né? Chagas é o seu nome, né? Sou Chagas Lopes. Pois é, rapaz. Chagas Lopes. PY2 Delta Papatanga Tonico. Se eu não anotar, rapaz, eu não consigo gravar nada. A memória é um caso sério. A idade, viu? Não esquenta a cabeça não, que a idade é assim mesmo. PY2 Delta Papatango, quero cumprimentar o colega aí, o radialista, né? Aí da Rádio Educadora. Que Deus abençoe, que tenha sempre condições para transmitir a todo o nosso público, todos os nossos ouvintes, a satisfação de ouvi-lo através da Rádio Educadora.
por aqui, por Guarulhos, Grande São Paulo. Nós estamos com o tempo meio mudando por aqui. Estava um tempo muito bom, porém agora está mudando, viu? Começou uma chuvinha leve, mas ainda está com 31 graus. 31 graus, chuva leve, a velocidade do vento é 18% e 45% é a umidade relativa do ar. Tá bom? Pois é, rapaz. Aquele abraço para todos aí da rádio, que Deus abençoe e que estejam sempre dispostos aí a transmitir satisfação para todos os ouvintes. Que sejam todos abençoados aí pela divindade do nosso Pai Superior. Tá bom? Aí está. Deixo contigo novamente. Eu vou tentar anotar mais alguns detalhes, porque se eu não anoto, eu esqueço. Depois eu nem para falar nomes e etc. Assim eu não consigo gravar, viu? Ouço, mas para gravar não gravo. Tá bom? Pois um abraço. Tá bom, velho. É isso, rapaz. Você falou aí através do rádio amador, não foi internet. Não, aqui é rádio amador. Usando o instrumento da internet. Da né? internet. Aqui eu tenho o Tunico, né, em Guarulhos. Eu tenho o doutor Daniel de Queiroz, sobrinho da Raquel de Queiroz, que era rádio amadora também. Eu tenho aqui Belo Horizonte, PY4 Juliette, Quebec. Eu tenho aqui Serginho, na cidade Caruaru, Pernambuco. Eu tenho Lavras, Minas Gerais. Eu tenho aqui Resende, no Rio de Janeiro. Eu tenho Santa Fé do Sul, São Paulo. Eu tenho também uma pessoa lá na Paraíba, João Pessoa. Eu tenho um Francisco em João Pessoa. Então, são essas pessoas, Chaga, que através do rádio, a gente tem uma facilidade de E quando eu falo isso, eu estou lembrando aqui do meu saudoso pai, que ele tinha um problema de glaucoma, e passaram um medicamento para o meu pai, um colírio, e eu fui até Fortaleza, na casa do meu cunhado, e pedi para sua esposa procurar esse colírio em Fortaleza. Ela não encontrou. Aí ligou para mim que tinha andado nas farmácias em Fortaleza, não encontrou. Vim para Sobral, não encontrou. E eu fui para o Rádio Amador e falei com uma pessoa de Belo Horizonte, na época. O nome do colírio, Cosop, ainda me lembro aí o nome do colírio. E com 48 horas chegou o colírio, eu paguei, porque o rapaz lá não era de graça. O importante é que ele salvou o olho do meu pai. Com certeza, é um trabalho maravilhoso. O tempo está passando, só está faltando 15 minutos para encerrar a programação. Vamos lá, uma coisa corridinha. Quem está antenado aqui na nossa programação é um conterrâneo seu. É meu primo, João Lins. O João Lins, rapaz, é uma personalidade. Inclusive, tem uma fotografia do João Lins com o pai dele, com o Jaco de Melo, rapaz. O pai do João Lins, trabalhava na Receita Federal. E é uma pessoa muito dinâmica, né? Era uma pessoa muito dinâmica E o João Lins é uma pessoa que está lá em Forquilha, mas está sempre atenado no seu programa, nos programas das emissoras de rádio da Zona Norte, porque sabe que o quadro de comunicadores, de jornalistas dessas emissoras são muito qualificados e guardam uma ética muito forte. Ô Célio, lá no Forquilha, às vezes as administrações públicas, elas fazem coisas valiosas, mas às vezes elas pisam na bola. Lá no Forquilha foi construída uma escola em homenagem a Margarida Mendes Cavalcante. E de repente, sem mais nem porquê, mudaram de nome. Como é que se muda de nome? Uma senhora de expressão. Minha mãe, o Chaga fala... Chaga, eu agradeço a Deus
Eu agradeço a divindade e o amor que tinha por essa terra, Dom José, Nossa Senhora da Conceição e todas aquelas pessoas que conheceram minha mãe e que hoje, através das ondas eletromagnéticas da nossa querida educadora, que tem o Padre Lucas Moreira. Padre Lucas Moreira, que tão bem edificou este veículo no sistema moderno. É caçulo, a FM Caçula, hoje na cidade, FM Caçula, educadora, tão bem preparado com seu quadro de ouvinte. Mas o que me deixa não revoltado, mas até para uma reflexão melhor, que outros políticos não façam o que fizeram com minha mãe. Porque na época o prefeito era Raimundo Azevedo Prado, convocou os 12 irmãos da minha mãe para a inauguração desta escola. Minha mãe faleceu no dia 9 de agosto de 92, através de um AVC, com 56 anos de idade. E a Câmara Municipal votou nesse projeto para fazer uma homenagem à minha mãe, e foi feita a homenagem. Houve o encerramento da placa de inauguração, só que depois teve um político, né? Eu não quero falar o nome, porque é falta de ética, já passou, já pagou o que tinha que pagar, realmente pagou o que tinha para pagar, já pagou aqui na terra. A mamãe não merecia. E botou o nome da Elza Gueixe, que foi uma professora exemplar, muito caridosa. E aqui, como filho da minha mãe, eu não queria desmerecer o nome da dona Elza. Ela merecia, mas não no colégio que já tinha minha mãe, que tinha os 12 irmãos que inauguraram a placa e depois tiraram até o retrato da minha mãe do colégio e a placa. Felizmente a política é podre. Político verdadeiro é difícil. Político que pegou um jornalista, Vicente Loyola, ele doente, e botou numa rede e fez que ele fosse dar depoimento, isso não é político. Ele pode até estar na história de Sobral, mas o que fizeram com Vicente Loyola, escritor, jornalista, é muito triste. Pegar uma pessoa doente, levar numa rede para ser escravizado por um político, por um juiz. E aqui foi história em Sobral, isso aconteceu e a gente lamenta isso. Mas, Chaga, a minha alegria de participar deste teu programa, porque uma porta acesa são as energias que nos fortalecem, que vem de Dom José, que vem desses doentes que estão aí à mercê do tempo, mas com a fé divina, todos eles serão curados por Deus. Estão aqui convalescendo, mas a fé divina remove montanha. Com certeza. Você falou também em museu aqui no meio. Forquilha tem um museu, Museu Chico Mendes. O que é que tem em matéria de acervo esse museu? O Museu Chico Mendes, a gente teve o privilégio de ajudar a levar algumas peças escravocratas. Museu Chico Mendes, se você andar lá, eu botei o nome do bar do Chico Mendes, bar ecológico, né? E lá o Chico Mendes, ele resguarda a memória de Forquilha. Encontramos lá na fazenda dos Porcinhos, uma placa de mármore de 1887, de uma mulher que morreu de cólera. Naquela época, mármore para encontrar na região era muito difícil. Acredita-se que essa pedra de mármore deve ter vindo do Rio de Janeiro através do porto lá de Camusim, através de navio. E essa mulher que morreu, ela devia ter o poder aquisitivo muito alto, né? Porque uma placa de mármore fazendo essa homenagem a essa senhora tá lá no Museu Chico Mendes. Também nós conseguimos um primo meu, engenheiro, que trabalhou na ponte Rio-Niterói, um rádio da Intraco, um rádio amador, tá lá também, lá no Museu Chico Mendes. Também outras peças como chave,
usada na época dos escravos, primeiros computadores que saiu em Forquilha, os primeiros telefones móvel, ou seja, os telefones que nós temos celular, que era aquela rapadura grande que a gente abria. Tijolinho, assim, né? Tijolinho, tá tudo lá, né? Você indo lá, você vai... E outra, tem uma história muito bonita lá do museu. No final do bar do Chico Mendes tem um cacimbão. E os casais que a mulher é muito ciumenta, aí vão lá pro Chico Mendes, aí procura o cabo. Rapaz, cadê esse rapaz? Não tá aqui não. Aí quando vai olhar, ele tá lá dentro do cacimbão. Ele abriu um espaço dentro, ele abriu mais um espaço, tem umas mesas, e para pedir cerveja, tu bate aqui no chucá e ele desce com a cerveja. Se a mulher que for ciumenta chegar, rapaz, meu marido tá aí, não pode olhar. Não encontra ele não, ele tá dentro do cacimbão. Fefeu, diga alguma coisa, você ficou o tempo todinho aqui, Fefeu. Fique à vontade, Fefeu. Perguntar aqui ao meu querido Célio, né, que é antropólogo, estudioso, filósofo, escritor. Essa questão que me deixou eu encucado sobre as questões dos sinais rupestres. Eu não chamo de escritas rupestres, não, sinais rupestres. Que você falou que tem lá em Heriutaba. Esses sinais não são dos tapebas, não? Índios tapebas? Fefeu, pode ser, porque ainda não existe um estudo minucioso para se saber quem foi essas etnias que deixaram essas pinturas ou essas gravuras. Nós tivemos com um intelectual da medicina, que foi ele que descobriu que a pele da tilápia serve para queimadura de terceiro grau, que é o doutor Dorico Moraes, a quem manda um abraço para ele, fez aniversário ontem. Ele descobriu que a medicina tinha também, da sua parte, de procurar pesquisar arqueologia, e veio, me procurou e eu mostrei os sítios arqueológicos que tem na Zona Norte, e nós chegamos no maior centro que tem em Sobral, que é Taperoaba. Fomos até o Bico do Papagaio, onde tem até uns pavão lá. Eu queria abraçar o professor Batista, que também é um arqueólogo de nome, que fez até um mapa de Taperoaba, onde tem sítios arqueológicos de pintura rupestre. Nós descobrimos numa parede uma pintura de uma mulher dando uma criança. Isso é muito interessante. Na Serra do Pajé, descobrimos uma pintura que tem uma semelhança de uma nave espacial, né? Isso e aquela é a única do universo, aquele tipo de pintura, né? Que tem na Serra do Pajé. Então, Fefeu, tem essas coisas que ali na Santana do Acaraú, no Serrote da Rola, coisa mais linda, várias mãos de criança, de humanos já adultos, né? E que é lamentável, para você lá, você dá até agonia para chegar até... E tudo isso é preservado? Pois não é preservado. Os estudantes da Santana estão indo fazer piquenique lá e estão levando esses spray e estão pintando por cima com tinta de spray. Né? E o que essas pinturas essas pinturas são federais. Quem cuida dessas pinturas é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Inclusive eu ouvi falar que Sobral tem um escritório do IPHAN para preservar o que deixou aí os nossos antepassados, o corredor histórico de Sobral, coisa mais linda. Eu participei desse estudo juntamente com o professor Marcos Albuquerque. Queria cumprimentar os radioamadores da Zona Norte que estão nos ouvindo. Queria cumprimentar os paleontólogos, os arqueólogos que estão nos ouvindo. De modo geral, a ciência e os estudiosos da UVA, da Universidade Federal, também da Academia Sobralense de Estudos e Letras, todos, presidente, presidenta que já passaram, e especialmente o Padre Lucas e o nosso grande bispo, que ninguém mexa com o bispo, que ele é uma fonte de energia para levar por lares, para congregar a sua família, que são os padres, para dar tudo de bom para a sua semelhança, para o seu semelhante. Só agradecer, Chaga, todas as suas ordens, que o grande Jesus de Nazareno nos permita a força divina de sempre estar vivo,
sempre rezando por aquelas pessoas mais humildes que estão precisando das nossas orações. E que você continue firme e forte na Educadora, na Tupinambá, onde quer que você esteja, no seu lar, com a sua esposa, com seus netos. E a família Educadora é uma faculdade no ar. Muito obrigado. Saúde plena. Tá bom, tá aí, grande entrevista, rapaz, bastante esclarecedora há mais tempo. Se quisera tê-lo trazido há mais tempo, né? Uma conversa esclarecedora, viu? Como é que é? Chegamos na Amazônia. Ó, que beleza, é isso, viu? Aqui muita gente ainda acompanhando, a Milka Carneiro, Zulene Jorgilane, Francisco Ana Paula, José William, Luizito de Oliveira, que passou aqui pro Sobral, estava na Igreja de Cristo Ressuscitado, Antônio Newton Alencar, Milton, muito agradecido a toda essa gente que acompanhou a nossa programação. O tempo é rápido, o tempo passa rápido. A impressão que a gente tem é que não tem tempo para nada. Nós programamos aqui tantas perguntas boas, mas deu pra gente realmente perguntar o grosso da coisa, o que era necessário, porque mais cedo ou mais tarde nós haveremos de trazê-lo novamente aqui, Célio. Estamos à disposição. Nós desfilamos profundamente a história da nossa região, viu? Com certeza, notadamente o Forquilha, que tem o amor de sertão, que é uma cidade que é rodeada de sertão e tem uma serrinha maravilhosa, que é a Serra do Barriga. Lá nós temos vários sítios arqueológicos para você visitar, viu? Tá bom. Senhores, conhecemos bem o quanto é melindrosa a nossa posição. Todavia, sem deslizar dos nossos princípios, não haveremos de agredir os dos outros. Esperamos não desmerecer a benevolência com que os senhores têm nos dedicado. Termina agora o programa Chagas Lopes. Apresentação toda nossa, secretaria de nossos estúdios Jona Rocha, hoje entrevistado Célio Cavalcante, direção Padre Lucas Moreira e superintendência Dom José Luiz Gomes Vasconcelos. Para quem ama, tudo é dom. Para quem acredita, tudo é sinal. Tudo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saibam todos que hoje foi o melhor programa da minha vida, porque o de domingo será melhor ainda. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo domingo.